nós, empreendedores, a gente tem que vender a ideia para a gente mesmo. A partir do momento que a gente vende a ideia para a gente mesmo, a gente tem que conseguir passar essa ideia para alguém. E quando a gente consegue fazer isso, essa pessoa desenha e te mostra, era isso que você queria dizer, e você fala assim, não, tá melhor do que eu queria dizer. Aí você fala assim, pô, fechou. A Miotech, ela já existe há 20 anos, né? E ela veio de uma dor do mercado, assim, onde a gente sentia que os fisioterapeutas, principalmente, que é o nosso público-alvo, eles tinham uma certa dificuldade de quantificar informações para tomadas de decisão. E aí a gente viu um nicho de mercado onde, se a gente desenvolvesse um equipamento que fosse possível quantificar informações de dados musculares, propriamente da contração muscular, ou então índices de relaxamento da musculatura, a gente poderia desenvolver um sistema de aquisição de dados, né, que fosse possível analisar e com isso determinar um tratamento adequado para aquela pessoa. A gente vem dessa veia inovadora, né? Sempre quer lançar algo que vá resolver um problema do mercado e que seja de difícil acesso. A gente até tem muita parceria com universidade, então nas universidades hoje a Miotech deve ter mais de 5.000 pesquisas entre nacionais e internacionais, o que valida o nosso equipamento cientificamente. E aí, como é que surgiu a necessidade de procurar um parceiro de tecnologia da parte de software para apoiar a Miotech? É o seguinte, a gente montava uma equipe interna de desenvolvimento, equipe de hardware, equipe de software, a gente sempre montou internamente. Só que hoje em dia a retenção de talentos é uma coisa bem complexa, né? Então, baseado nisso, a gente começou a entender que esse problema talvez não deveria ser nosso, né? Na Soft, quando a gente conversou com o Osmar, ele conseguiu me escutar no sentido de entender qual era a minha visão da empresa para daqui 5 anos. Ele não quis me vender um produto, ele quis me vender uma solução passível por ser ampliada. Se eu fizesse o investimento do jeito que eu estava pensando em fazer, talvez eu ficasse trancado em relação a como que isso deveria ser construído para poder que ele fosse mais flexível para colocar novas situações futuras. Então eu acho que essa parceria de entendimento do negócio, de montar aquela concepção anterior, então aquilo tudo me soou com muita lealdade em relação aos princípios. Eu vou aproveitar e vou entrar, então, na ideia da concepção, porque a Soft realiza esse serviço desde 2016, justamente porque, como não somos uma fábrica de software, não são todos os projetos que são iguais e que são feitos nos mesmos moldes. Cada projeto, cada produto tem a sua persona, as suas necessidades, seus usuários, e a gente precisa fazer muita pesquisa para garantir, né, ao cliente que ele invista o dinheiro da melhor forma possível, né? Um líder, como é o meu caso, da minha empresa, muitas vezes se sente solitário em relação às suas ideias, em relação a colocar aquilo em prática. Quando você tem parceiros que têm uma facilidade de entender aquilo que tu deseja e consegue materializar, colocar num papel, te mostrar, aí você olha assim, pô, como é que conseguiram tirar da minha cabeça aquilo? E no final das contas você vê que é um troço que dá para fazer. Tem um investimento, tem trabalho em cima, tem uma série de coisas, mas a concepção mostra isso. Você não tá sozinho, que existem pessoas que viram aquilo e validaram contigo que aquilo é possível ser feito. Nós, empreendedores, a gente tem que vender a ideia pra gente mesmo. A partir do momento que a gente vende a ideia pra gente mesmo, a gente tem que conseguir passar essa ideia para alguém. E quando a gente consegue fazer isso, essa pessoa desenha e te mostra, era isso que você queria dizer, e você fala assim, não, tá melhor do que eu queria dizer. Aí você fala assim, pô, fechou. Como é que foi essa coisa de usar os conhecimentos de uma concepção para um produto e entender que talvez seria melhor pegar toda essa bagagem e utilizar no desenvolvimento de outro produto? Como é que isso aconteceu? Nesse período da pandemia, nós já tínhamos feito a concepção, já tínhamos validado várias situações, estávamos num caminho bem próspero. Só que aí, quando aconteceu o negócio da pandemia, eu tive uma conversa com o Osmar e ele também, cara, olha só,
A gente tem um mundo a nosso dispor aqui que a gente pode fazer. Só que a gente tem que adequar o que a gente está fazendo a uma realidade da empresa também. A gente queria fazer uma plataforma que dentro dessa plataforma pudessem ter vários aplicativos que pudessem atender hardwares diferentes. A gente já tinha decidido que o primeiro que a gente ia validar era um hardware que a gente já queria fazer, que era o MioFlux. O que o MioFlux resolve? Ele consegue medir volume e fluxo urinário. Vamos fazer o MioFlux. E aí foi isso que a gente fez. E valida a plataforma. E a gente tocou a parte do hardware em paralelo e trocou a parte do software sendo desenvolvida para ele, para receber esse hardware. Quando você tem reuniões semanais ou de 15 em 15 dias, de acordo com como é o combinado das entregas das sprints, você consegue corrigir o curso antes de chegar no destino lá e você fala, não era isso que eu queria. Essa função do método ágil é muito importante. E também essa ferramenta que você vai ali, acompanha a velocidade que o time está desenvolvendo, está condizente com aquilo que foi planejado. Eu acho que tudo isso dá uma transparência. E aí, no final das contas, deu tudo certo. A gente tem hoje já o produto sendo vendido. Aí a gente buscou um software que fosse muito intuitivo, que tivesse poucos cliques. Então, eu acho que a gente atingiu, assim, o objetivo do software, né? Falando de uma forma bem leiga, assim, ele é uma balança. E em cima dela vai um copinho. Essa balança está ligada num hardware, que é um sistema de aquisição de dados, e isso está se comunicando com o computador. A gente tem um software que detecta o volume que ele está produzindo ali, o tempo que demora para o xixi cair a primeira gota de urina na balança, e a gente mede o fluxo urinário. Então a gente tem que fazer uma aliança não só do que é medido pelo MioFlux, mas também o quanto que segura esse canal, que ele está contraído. E aí entra o sensor de eletromiografia. E aliado a algo que a gente já fazia, que era a eletromiografia, ele virou uma ferramenta poderosa de avaliação e de tratamento dessa disfunção miccional. Nós temos a ideia de cada vez mais estender o que se faz na clínica para o domicílio das pessoas. Nós somos uma empresa que o nosso objetivo, nossa bandeira de manifesto é tirar os atendimentos da subjetividade. Então, seja através do MioFlux, seja através da eletromiografia, o nosso objetivo é quem lida com o movimento humano e queira tirar os atendimentos da subjetividade, pode estar entrando em contato que a gente vai, se não temos uma solução, no mínimo nós vamos escutar a ideia ou propor algo, entendeu?